de gratidão ao nosso Deus. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos de adorá-lo. Muitos têm a oportunidade de adorar aí na sua casa, através da internet. Nós temos o privilégio de estarmos aqui na igreja adorando a Deus. Somos poucos aqui, como é exigido, mas somos poucos, mas muito felizes pela graça de Deus estar conosco neste momento. Nós podemos louvá-lo como igreja. Nós vamos começar lendo Efésios capítulo 2, versículo 8, todos nós falando em uma só voz. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Vamos cantar Maravilhosa Graça, de número 193, do Hinário para o Culto Cristão. Pela minha certeza
Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua santa presença. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és o nosso Pai. Ó Deus, Tu és o nosso Pai, conhece a vida de cada um de nós, conhece as nossas falhas, que são muitas, Senhor, conhece as nossas virtudes e conhece, meu Deus, que carecemos da Tua graça, que carecemos, Senhor, da Tua misericórdia. Meu Deus, e nós te louvamos, porque o Senhor tem suprido todas essas carências, Senhor. Meu Deus, te louvamos, meu Deus, porque Tu és um Deus presente, Tu és um Deus que ouve a nossa oração, um Deus que responde a nossa oração. Tu és um Deus, Senhor, que responde a nossa oração através da Tua boa, perfeita vontade, Senhor. E nós te louvamos, porque Tu sabes o que é o melhor para nós, do que nós necessitamos e tem nos atendido em todas estas coisas, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja recebendo o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. E que cada irmão que está participando deste culto seja abençoado através das músicas, através da leitura e através da mensagem que vem através de Ti, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Meu Deus, te pedimos, abençoar cada um de nós. Cuida, Senhor, de cada um dos nossos irmãos que tem passado por momentos difíceis, mas ainda assim estão participando deste culto para engrandecer o Teu santo nome. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. A leitura que se encontra em Mateus 25, 14 a 16, 19 a 21 e 28, 19a. Diz assim a palavra do Senhor: E também será com o homem que, ao sair de viagem, chamou os servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os, ganhou mais 5. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles.
O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e o porei sobre o muito. Portanto, vão e façam discípulos. Amém? Devemos fazer com que os nossos dons, com aquilo que recebemos, sejam multiplicados. Deus espera de nós através da sua palavra. Nós sabemos que muitas pessoas necessitam da graça de Cristo. Muitas pessoas necessitam da palavra de Deus, e nós, como discípulos dele, devemos ir proclamar esta palavra, evangelizar, ajudar a transformar vidas, usar os nossos dons e multiplicá-los. Vamos louvar ao nosso Deus nesse momento. Nós vamos cantar Aleluia, quero cantar. Adorar
ter agora o nosso momento de intercessão. Nós vamos orar, continuar orando pelas famílias, para que Deus esteja abençoando a cada família. Vamos continuar orando pela irmã Conceição, pela irmã Sandra, pela irmã Lucineide, continuar orando pelo nosso país. Vamos orar pela vida da Sara, vamos orar pelo Paulinho, irmão da nossa irmã Áurea. Vamos colocar a vida deles na presença do Senhor. Vamos orar também pela irmã Thalita. Ela nos passou um susto, com falta de ar, mas felizmente não é Covid. Então nós vamos agradecer a Deus por esses pedidos. Oremos com a irmã Gabi. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um privilégio e oportunidade de estar aqui na tua casa. Senhor, te pedimos por cada pedido que foi feito, te pedindo pelos nossos irmãos que estão enfermos, o Senhor possa estar estendendo a tua mão de cura sobre cada um. Vem estar abençoando e tocando no coração de cada um que está nos assistindo. O Senhor possa estar trazendo conforto e alegria para o coração de cada um. Vem estar nos abençoando, que nós possamos estar cada vez mais perto de Ti, que nós possamos estar aproveitando essa oportunidade para poder ler a Tua Palavra, para poder ter mais comunhão contigo. Te agradecemos por tudo, vem estar nos abençoando nas nossas necessidades. Em nome de Jesus, amém. Acompanhe agora a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Nessa semana temos falado sobre a obra do Espírito Santo em nós e na vida das pessoas que amamos tanto. E nos últimos 2 dias eu falei sobre o que quer dizer ser cheio do Espírito Santo. Vimos que temos que nos esvaziar do pecado. Não podemos ser cheios do Espírito Santo e de pecado ao mesmo tempo. Temos que nos esvaziar. E pela fé pedimos a Deus para nos encher com o Espírito dele. Depois, temos que aprender a caminhar no Espírito. Uma das coisas interessantes que vejo no Antigo Testamento foi que, quando Moisés se encontrou com Deus, falou: Senhor, eu não quero sair daqui, a não ser que eu saiba que o Senhor vai comigo. Então, o que precisamos fazer é, quando sairmos do lugar de oração, depois de pedir Deus para nos encher, temos que pedi-lo para nos guiar e temos que caminhar no Espírito. Como caminhar no Espírito? No momento que algo toca a sua vida e que não agrada a Deus, não espere um outro vídeo, não espere ir até a igreja, mas confesse imediatamente, pare e diga: Senhor, eu estava errado, esse pensamento está errado. E você confessa naquele momento e mais uma vez você toma posse da plenitude do Espírito Santo. Você aprende a caminhar no Espírito e viver no Espírito. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito é que são filhos de Deus. Lembra quando você caminhava, quando era um bebê aprendendo a andar, você dava um passo ou 2 e caía? Você vê o bebê fazer isso e acontece muitas vezes, mas eles não ficam no chão. Se levantam e dão outro passo e caem, e se levantam e continuam andando. E é assim que você aprende a andar no Espírito. Não quer dizer que você não vai falhar ou que nada vai estar errado com você. Mas quando acontece, confesse bem ali. Peça a Deus para te encher. Aí você se levanta e caminha com Ele. Deixa Ele te guiar. E algo legal que acontece é que Ele vai te levar até pessoas, te levar até lugares, te levar até momentos onde Ele vai preparar o coração das pessoas para receber as boas novas de Jesus Cristo. É importante que você aprenda a ser guiado pelo Espírito. A vida cristã é uma grande aventura, e uma grande aventura para mim tem sido aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus, pois Ele me leva até pessoas, Ele me leva até lugares, me leva até circunstâncias onde posso compartilhar o amor de Jesus Cristo com as pessoas que tanto precisam do amor dele. Então aprenda a ser guiado pelo Espírito. Depois de assistir esse vídeo, peça: Deus, me encha, controle toda a minha vida e diga: Senhor, guia-me hoje, me ajude a caminhar contigo. E se algo acontecer entre você e Deus, confesse, se arrependa e peça a Ele para te encher de novo. Continue caminhando no Espírito e Ele vai te usar de maneira poderosa. Você acompanhou a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família.
bênção com a palavra de Deus. Nesse momento eu quero solicitar que abra no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Provérbios 19, 21. O texto diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Nós queremos falar nesta noite as 7 principais condições do homem fora do propósito de Deus. O versículo que nós lemos nos fala que muitos são os propósitos dos homens, mas aquilo que o Senhor estabeleceu permanece. Deus nunca vai mudar aquilo que Ele estabeleceu para este mundo por causa do homem. O homem pode ter as suas ideias contrárias às de Deus, mas Deus nunca vai mudar os seus propósitos. E quando Deus criou este mundo, Ele fez com um propósito determinado, específico. E o homem, por causa do pecado, tentou mudar isto, mas o propósito de Deus está de pé. E quando os homens então tentam mudar esse propósito, as coisas ruins acontecem na vida dos seres humanos. Lá em Eclesiastes 7:29 nós vemos: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E é justamente isto que aconteceu, que está acontecendo com este mundo. Jeremias 10:23: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Deus tem um propósito e que permanece, é permanente. O homem pode dizer: não, o meu propósito para a minha vida é esse, mas ele vai entrar em choque com o propósito de Deus. Se os homens estivessem alinhados com o propósito de Deus, esse mundo estaria totalmente diferente. Mas porque os homens agora determinam os seus propósitos, os seus alvos, a sua forma de viver, é que nós estamos enfrentando tantos problemas neste mundo. A primeira verdade sobre a condição do homem fora do propósito de Deus: ele está morto espiritualmente. O homem fora do propósito de Deus para a sua vida está vivendo uma morte espiritual. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e quando diz a respeito disso, não é só a morte física, mas é também a morte espiritual. Jesus disse que aquele que vive e crê nele não vai experimentar essa morte espiritual, mas aquele que não crê em Jesus, diz a Bíblia, está morto espiritualmente falando. Paulo, quando escreve aos Colossenses 2:13, ele diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Então o apóstolo Paulo escreveu à igreja dizendo o seguinte: olha, antes de Jesus, antes de conhecer a Jesus, vocês estavam mortos nos delitos e pecados. E é esta a verdade
da vida do homem fora do propósito de Deus. Ele está morto espiritualmente. Paulo ainda escreve aos Romanos 7:11: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Paulo fala da morte espiritual que há na vida do homem fora do propósito de Deus. E a segunda verdade, que o homem está fora do propósito de Deus, ele então vive para satisfazer a si mesmo. Deus não nos colocou nesse mundo para que nós façamos a nossa vontade. Ele colocou para que a sua vontade fosse praticada por cada um de nós. Por isso que quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pender, o aceitar, viver da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. O homem hoje, ele vive para satisfazer a sua própria vontade, a sua carne. E hoje as pessoas, muitas delas, procuram servir a Deus, mas procuram servir de uma forma tal que a vontade pessoal seja realizada dentro da sua adoração com Deus. É por isso que nós vemos muitas pessoas fazendo do Evangelho uma loteria, dizendo: aqui nós vamos nos enriquecer, fazendo do Evangelho alguma coisa que traga benefício para a sua vida pessoal, vida material. A Bíblia diz que aqueles que se inclinam para a carne estão aderindo, estão se envolvendo com a morte. E o homem fora do propósito de Deus, ele vive a sua vida satisfazendo os desejos carnais. E terceiro, o homem que está fora do propósito de Deus, ele é inimigo de Deus. A Bíblia diz isso. Quando o homem vem ao mundo e começa a viver a sua vida para si mesmo, viver a sua vida fazendo aquilo que quer. Eu já encontrei pessoas que dizem: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Se fosse, seria ótimo, né? Mas a Bíblia é clara, ela diz que um dia todos terão que comparecer diante de Cristo, do tribunal, do julgamento dele, para prestar conta de como viveram aqui neste mundo. Porque a vida não é do homem, a vida é Deus, a vida é Jesus, que ele transmitiu esta vida para que nós tivéssemos o privilégio de vivê-la, e nós precisamos viver esta vida para Deus. E é por isso então que a palavra de Deus nos fala sobre esta verdade, que o homem sem Cristo, ele é inimigo de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que por isso, dizendo que o homem, quando aceita Cristo, ele é reconciliado com Deus. Ele então passa a ter agora um relacionamento diferente com Deus, porque antes, sem Cristo, ele era inimigo de Deus. Ele fazia tudo contrário à vontade de Deus. Tiago, na sua carta 4:4, ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o homem que está fora do propósito de Deus, ele é um inimigo de Deus. Outra verdade, a quarta condição do homem fora do propósito de Deus, ele está cego espiritualmente.
ele não pode enxergar a sua condição, o perigo que ele está enfrentando, ou que está diante dele, o perigo dele partir desta vida sem Cristo, porque não há salvação fora de Jesus Cristo, sem Jesus, sem a intervenção de Cristo na nossa vida, a mudança, o Novo Testamento, e o homem não enxerga isto. Paulo, falando em 2 Coríntios 4:4, ele diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então Paulo está dizendo: o diabo cegou o entendimento das pessoas que não creem em Cristo, que estão fora do propósito de Deus, para que a luz do Evangelho venha resplandecer nas suas vidas, nos seus corações. E então o homem fora do propósito de Deus, ele está cego espiritualmente, ele não pode ver as grandezas de Deus na sua vida. Ainda 1 João 2,11: aquele, porém, que odeia seu irmão está em trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. As trevas, nós sabemos que o diabo estabeleceu o seu reino no mundo, e a Bíblia chama este reino de reino das trevas, e as pessoas que não têm Cristo, elas estão envolvidas pelo príncipe das trevas, estão vivendo em trevas. É por isso que Paulo diz que Cristo, quando salva uma pessoa, ele transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. E as pessoas que estão fora do propósito de Deus estão cegas espiritualmente, porque o diabo se encarrega de impedir que elas possam contemplar a luz do Evangelho. A quinta verdade, quinta condição do homem fora do propósito de Deus: ele está andando em caminhos errados. No livro de Provérbios 16:25 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Há muitas pessoas que entram por determinados caminhos dizendo: isso aqui é maravilhoso, e no final eles encontram a morte, porque os homens sem Cristo, fora do propósito de Deus, eles estão andando em caminhos errados. Quando o profeta Isaías fala sobre esta verdade, ele diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor e se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O homem fora da vontade de Deus, do propósito de Deus, ele está andando num caminho ou por caminhos errados, e são caminhos que desagradam ao Senhor, e são caminhos que realmente vai levá-lo à perdição eterna. Em sexto lugar, a sexta condição do homem fora do propósito de Deus: ele é filho da ira, ele está reservado para a ira. As pessoas vivem dizendo: Deus é amor, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Falamos sobre isso hoje de manhã, citamos essa verdade. Ele não vai mandar ninguém para o inferno, Ele não manda. Jesus Cristo diz: porque o Filho do Homem veio ao mundo não propósito, tem deixado de ver, de contemplar o propósito de Deus, e através do teu Espírito nessa noite, faça-nos retornar a este propósito, e que a nossa vida só tem valor se for vivida em Cristo e para Cristo. Nós te exaltamos, ó Pai, pela tua palavra, nos ensina a obedecer, capacita-nos, em nome de Jesus que oramos.
e agradecemos. Amém. Chegamos ao final do culto dessa noite. Nós agradecemos a cada irmão que tem participado conosco, cada irmão que tem contribuído com as suas orações. Nós necessitamos de orarmos uns pelos outros, necessitamos da graça de Deus, do cuidado de Deus. Vamos pedir para que Deus esteja nos abençoando durante a semana, que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana alegre, uma semana feliz, que nós possamos transbordar a alegria que há em cada um de nós através de Cristo Jesus. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês e que tenhamos todos uma ótima noite e uma excelente semana. Fiquem com Deus.